Tudo bem? Boa noite! Sejam bem-vindos ao nosso culto infantil. Hoje nós vamos continuar falando da vida de José e hoje com um tema super especial: como suportar o sofrimento. Será que a gente consegue passar por momentos difíceis? Como será que a gente reagiria sendo vendido, sofrendo? Vamos ver como é que José reagiu? Vamos ver se José esqueceu do Senhor durante esse tempo? Vamos lá! Mas para iniciar, nós vamos baixar nossas cabeças, fechar os nossos olhos e nós vamos falar com o Papai do Céu. Vamos junto? Senhor Deus, muito obrigado por este dia. Pai, obrigado por cada criança que está em casa. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada uma delas. Pai, o Senhor sabe o quanto tenho saudade de cada uma delas, o quanto as amo e o quanto quero vê-las bem. Quero te pedir, Senhor, para que o Senhor esteja cuidando e livrando elas de todo mal. Paizinho, sei com elas, com a família delas e ajuda elas a vencerem em momentos difíceis como José sempre venceu. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar? Vamos louvar o Senhor? Hoje nós vamos louvar com a música que diz: por dentro, por fora, no alto, embaixo, eu sempre sou feliz. José era feliz em qualquer situação. E você? É feliz em qualquer situação? Vamos cantar junto? 1, 2, 3, palminhas! Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Presta atenção que vai ficar mais rápido. Quero ver se você consegue em casa. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Eita! Mas em qualquer situação, nós sempre temos que ser felizes, porque Jesus entrou em nosso coração e mudou a nossa história. Agora chegou o momento de lembrar quem foi que conseguiu dizer o versículo essa semana. Essa semana o nosso versículo era bem grande. Ele se encontrava lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Como ele foi grande, diminuiu o número. Essa semana a gente só teve 5 crianças que conseguiu dizer. Mas eu acredito em você, confio no seu potencial. E no final desse culto, tia Vitória vai fazer um novo desafio. E quer que tenha o dobro, o triplo de crianças dizendo o versículo dessa semana, tá certo? Então vamos lá, vamos ver a nosso próximo louvor? Vamos cantar mais uma música para Jesus? Tocando cristãozinho, volume 2. Unindo gerações de adoradores. Você tem lido a sua Bíblia? Muitos corações para Jesus. Durante esse tempo você tem orado? Pois é, essa música fala sobre ler a Bíblia e fazer a oração se você quiser crescer. Leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração,
faça oração. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer. E quem não ora? Quem não ora, a Bíblia não lê. A Bíblia não lê. A Bíblia não lê. Quem não ora, a Bíblia não lê. Diminuirá. 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 Quem não ora, a Bíblia não lê. Diminuirá. Leia a Bíblia e faça oração. Faça oração. Faça oração. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser. Se quiser crescer. Se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Então, se você quer crescer na graça e no conhecimento de Jesus, você precisa ler a Bíblia e fazer a sua oração todos os dias, viu? Conto com isso. Agora chegou a parte que eu mais adoro no culto infantil. A parte onde a gente escuta sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. A parte do nosso momento da história bíblica, o nosso devocional. E como eu sempre falo para vocês, a importância de conferir se tudo que a tia Vitória está falando está na Bíblia. Hoje, a nossa história vai se encontrar no capítulo 37 do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. E ele vai continuar falando sobre o nosso amigo José, ok? Mas para iniciar, eu preciso relembrar algumas coisinhas com vocês. Vocês lembram que eu comecei semana passada falando sobre a promessa que Deus tinha feito ao tataravô de José? Isso mesmo, Abraão. Ele prometeu que Abraão teria uma descendência, uma família tão grande como as estrelas do céu e os grãozinhos de areia do mar. E que essa história veio se cumprindo através do filho de Abraão, que foi Isaac, através de Jacó, que era filho de Isaac, e agora através de José e os seus quantos irmãos? Isso mesmo, e os seus 11 irmãos. Então, Deus foi aumentando a família de Abraão e cumprindo a promessa que ele tinha feito. E semana passada nós aprendemos que a mamãe pode falhar, o papai pode falhar, tia Vitória pode falhar, pastor Eliezer pode falhar, mas que o nosso Deus nunca falha. O nosso Deus, quando ele promete, ele cumpre. Tudo que Deus prometeu para nós, ele vai cumprir. E a gente aprendeu isso através da fidelidade de Deus na vida de Jacó. E aí, o que aconteceu? Jacó, ele teve que ir embora por alguns problemas que ele teve na casa dele. E eu disse para vocês que ele foi para a casa de um homem chamado Labão. Isso mesmo. E que quando chegou lá, ele trabalhou 7 anos para casar com uma moça muito bonita, chamada Raquel. Só que o que é que o sogro dele, Labão, fez? Enganou ele e deu Lia, sua filha mais velha, para que se casasse com ele. E depois ele acabou dando Raquel também. E disse para vocês também que não é plano de Deus que a pessoa tenha 2 esposas, mas que Jacó acabou tendo 2 esposas. E aí, durante muito tempo, só Lia conseguia dar filhos para Jacó. Eu contei para vocês que as crianças começaram a nascer e que por conta disso Raquel ficava triste. Mas Lia também não era feliz, porque Jacó deixava muito
muito claro que amava muito mais Raquel do que a Lia. Mesmo Lia lhe dando tantos filhos, ele continuava amando mais Raquel do que Lia. Foi aí que Raquel cometeu mais um erro. Ela deu a sua serva para que ele tomasse como mulher e tivesse filhos através dela. Lembra que o nome delas era Zilpa e Bila? Pois é, uma era serva de Raquel e outra era serva de Lia. Lia, vendo que Raquel tinha dado a serva dela e começou a ter filhos por meio da serva, foi lá e deu a serva para o esposo também. E aí nasceu uma multidão de meninos. Veio nascendo Rubens, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Azé, Isacar, Zebulon. Contou aí? 10. 10 filhos tinham nascido na casa dele. Já imaginou que família grande? Devia ser fácil passar a pandemia lá, já tinha aglomeração em casa, né? Mas aquilo ainda deixava uma pessoa triste. A pessoa que Jacó mais amava. E foi aí que Deus lembrou de Raquel e fez com que ela tivesse um bebezinho na barriga. Aquela criança é o personagem principal da nossa história, você deve lembrar. Pois é, o filho tão esperado era José. José chegou e trouxe uma alegria imensa àquela casa. Ele era o filho tão esperado, só que também trouxe alguns erros ao pai dele. O pai dele não sabia disfarçar. Por ele amar tanto Raquel, tanto Raquel, tanto Raquel, ele amou José mais do que todos os outros filhos. E ele deixou isso bem claro, como você deve lembrar também, quando ele deu um presente para José quando ele completou 17 anos. Ele deu uma capa colorida para José. E você acha que os outros irmãos gostaram disso? Nananina não. Os outros irmãos ficaram bravões, quando viram que José tinha ganhado uma capa que significava honra. Com o passar do tempo, Deus deu mais um filho a Raquel. O nome dele foi Benjamim. E nós vamos ouvir mais sobre Benjamim lá na frente. Mas hoje eu quero especificar a inveja. Como é que os irmãos de José se sentiram? Pega sua Bíblia aí rapidinho. Isso, tô esperando. Vai lá. Abre ela em Gênesis, capítulo 37, versículo 4. Pegou? Vamos lá. Gênesis, capítulo 37, versículo 4. Lembra que Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, gente? Acharam? Vou ler aqui para vocês. O que aconteceu? Vendo, pois, os irmãos de José, que o pai amava mais José do que todos os outros filhos, odiaram e já não podiam falar pacificamente com ele. Você já imaginou os seus irmãos não conseguirem falar com você direito? Tá todo tempo sendo bravo, ignorante, te tratando mal? Como é que você ia se sentir? Pois era isso que estava acontecendo com José. Os irmãos dele estavam tão bravos, tão bravos, tão bravos com ele, que não conseguiam falar com ele de forma pacífica. Não conseguiam falar com ele com amor no coração. E aí, aconteceu que um dia, José teve 2 sonhos. E esses sonhos complicaram muito, mas muito mais as coisas. No primeiro sonho, José sonhou que os irmãos dele e ele estavam, tipo onde ele escolhe. E feixes é como se fosse um monte grande de trigo, igual tem aqui. E ele sonhou que os 11 feixes dos irmãos dele se levantavam e se curvavam a ele, como se estivesse adorando. Quando ele contou esse sonho, nossa, o coração dos irmãos dele se encheu de ódio. Pois é. Depois, José teve mais um sonho. E nesse outro sonho, ele sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam a ele. E nessa hora, até o pai de José repreendeu ele. E disse, meu filho, que é isso que você está dizendo? Você está dizendo que a gente vai se curvar e te adorar? Mas sabe, quando Deus tem um propósito, ele tem. E vocês vão ver mais na frente que José estava certo no sonho dele. Mas aí, aconteceu uma coisa interessante. Os irmãos José foram para uma terra chamada Siquém. Porque lá tinha mato mais verdinho, tinha uma água boa. E eles foram levar o rebanho do seu pai para comer.
E passou-se dias, era longe. O pai de José começou a ficar preocupado, porque já era dia deles terem voltado. E ele disse, olha José, vai lá, pega a notícia dos seus irmãos, vê como eles estão, volta e me fala. Só que os irmãos de José já não gostavam dele. E José indo lá saber como eles estavam. Você acha que os irmãos dele iam gostar? Pois é. José começou uma caminhada longa. A Bíblia fala de mais ou menos, pelos cálculos dos estudiosos, uns 2 dias. Só que quando ele chegou lá, os irmãos dele ainda não estavam lá. O pasto lá não estava muito bom e eles tinham ido para um lugar mais longe ainda. Quando José soube, já estava pertinho, resolveu ir até lá para poder saber como estavam seus irmãos. Mas aí é que está o problema. De longe, os irmãos de José viram ele chegando com aquela capa lindona, toda colorida que ele tinha ganhado. E o coração deles, ó, se encheu de raiva. Eles ficaram mais bravos ainda. Lá vem o sonhador, lá vem o preferidinho. E eles começaram a armar um plano para matarem José. Você já imaginou que plano terrível? Tirarem a vida do próprio irmão? Pois é, esse plano terrível para matar o irmão deles. Só que o irmão mais velho, Rubens, sabia que aquilo não era certo. E tentou fazer um plano diferente. Ele disse, não, em vez da gente matar ele, vamos jogar ele nesse poço que está aqui pertinho, está seco. Vamos jogar ele dentro. No coração de Rubens, ele tinha um plano de depois tirar José de lá e levá-lo de volta. Só que Rubens acabou indo fazer as coisas que ele precisava fazer com o rebanho. E enquanto isso, os irmãos continuaram lá. Foi quando Judá e Levi perceberam vindo uma caravana. Tia Vitória, o que é uma caravana? Naquele tempo, os vendedores andavam de porta em porta, vendendo tecidos, perfumes, animais e escravos. Isso era uma caravana de venda. Pois é, vocês ouviram? Escravos. Tiveram então uma brilhante ideia. Não vamos ter sangue do nosso irmão nas mãos, não. Vamos vender ele como escravo. Isso melhoraria alguma coisa? Claro que não. Mas foi o que eles fizeram. E eles venderam José por 20 moedas. José estava indo embora. Aquele menino tão amado. Estava indo para poder ser escravo numa terra estranha, longe de todas as pessoas que ele amava. José, quando ele foi vendido como escravo lá para o Egito, ele deve ter ficado muito assustado. Mas isso também ainda fazia parte do plano perfeito de Deus para a vida dele e para a vida da sua família. José foi vendido. Chegando lá no Egito, ele foi vendido por um homem chamado Potifar. Potifar era um dos governadores, um dos homens importantes do faraó. Mas a vida de José não foi fácil no início, não. Eu creio que ele trabalhou do pesado, fez coisas difíceis, até que em tudo, a Bíblia diz que em tudo, quando José foi vendido a Potifar, a Bíblia conta que onde José colocava a planta dos seus pés, onde José trabalhava, prosperava mais e mais. E isso ia chamando a atenção dos líderes, dos servos maiores, do próprio Potifar. Como assim? Onde esse menino está, Deus ajuda, prospera, ele cresce. Até que Deus fez algo maravilhoso na vida de José. Semana que vem eu conto para vocês o que foi de tão maravilhoso que Deus fez na vida de José. Mas enquanto isso, mesmo José sofrendo no trabalho pesado, ele não esquecia que Deus estava cuidando dele. Será que nesse momento de pandemia, de tristeza, você tem lembrado que Deus está cuidando de você? Será que você consegue ver a bondade e o cuidado de Deus na sua vida, mesmo em meio a tudo que a gente tem passado com esse vírus, com esse coronavírus? Deus continua cuidando de mim e de você. E Ele tem um propósito todo especial nisso tudo. E nós só vamos sair mais fortes e mais felizes disso tudo se a gente aprender o verdadeiro propósito de Deus. Não desanimar, ler a Bíblia, orar, estar sempre disposto a servir ao Senhor, mesmo em momentos de tristeza. Vamos baixar nossas cabeças, fechar os nossos olhos e pedir para Jesus nos ajudar nesse momento.
Senhor Deus, muito obrigada pela vida de José. Pai, obrigada porque mesmo sem entender, ele cumpriu os teus propósitos e ele estava fazendo a tua vontade, sendo servindo ali no Egito. Pai, quero te pedir por cada criança que está em casa. Ajuda elas a passar por esse momento de pandemia, entendendo, ó Pai, que o Senhor tem um propósito todo especial na vida delas. Que o Senhor pode fazer toda a diferença na vida delas. Protege elas, guarda elas e livra elas de todo mal. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E aí? Agora chegou a parte do nosso desafio. O versículo para essa semana. Essa semana o nosso versículo é um pouco menor. Ele se encontra lá em Salmos 46, versículo 1. Vamos dizer junto? Salmos 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos 46. E aí? Vai conseguir decorar? Quero receber aquele áudio, aquele vídeo hiper gostoso seu, mandando o versículo para mim, para poder você aprender mais e crescer mais na palavra de Deus. Lembrando que o versículo fala que Deus é o nosso refúgio. Ele está cuidando de nós. Ele é a nossa fortaleza, Ele está nos protegendo. Em qualquer momento de angústia, de tristeza, então Deus sempre está ao nosso lado. Esse foi o nosso culto de hoje e eu quero deixar um abraço todo especial para você e dizer que Deus está cuidando de você durante tudo isso. Que a gente te ama muito e que está morrendo de saudade. Doido para dar aquele abraço bem grandão. Beijo no coração e até semana que vem. Tchau!